bater agora, ele vai girar, pode parar, deixa assim. Já vou pedir para todo mundo remar à frente, atenção, hein. Todos à frente agora com força, vai, Christian. Frente. Isso, sorriso. Atenção, piso. Excelente, pode voltar todo mundo. Muito bom. E o remo lá em cima e o grito 1, 2, 3. Qualquer coisa. Valeu. Os esportes dentro da água eu acho bastante interessante por várias situações. Primeiro, na questão que haja nível de força e resistência física, como também a nível de coluna vertebral. Só que temos que ter alguns cuidados para esses esportes. É importante também fazer uma avaliação, uma pré-avaliação para ver se você pode fazer esportes mais radicais. Hoje em dia nós já estamos identificando isso e eu estou indicando aos meus pacientes com mais de 50, 60 anos que façam esportes radicais também para atuar principalmente na questão da força e resistência. Então nós, pelos estudos científicos, mostram que essas pessoas que frequentam mais esportes radicais, eles demonstram com o passar do tempo uma força e resistência muito melhor do que aqueles que fazem exercícios mais leves e mostrando também uma tendência a ter uma parte a nível cardiovascular de melhor qualidade. É claro que eu não vou colocar tanto a minha filha de 8 anos quanto o meu filho adolescente numa aventura que vai me dar risco. Eu tenho que ter uma segurança para aquilo que eu estou fazendo, seja um rapel, um bungee jump, um trek, um raft, no qual todos são os meus parceiros, né? Agora imagina você ser mãe de um rapaz de uma certa idade e vocês poderem se aventurar. Isso é maravilhoso, meu parceiro, meu amigão. E são coisas boas de fazer, né? Saudável, tu fica com a mente mais leve, tu se sente mais descarregado, né? Eu acho muito bom. As atividades principais, né, no Ecoparque Se Aventura, que é o rafting no Rio das Antas. É um rafting com um percurso de 2h30 e 8 km de extensão. É uma atividade onde qualquer pessoa acima de 5 anos pode praticar. Né? Tem sim, envolve um pouquinho de esforço físico em função de remar, né? Mas tem bastante brincadeiras e o rafting em si é uma atividade ao ar livre onde que as pessoas mais se divertem, né, do que propriamente praticam o exercício em si. Isso aqui que a gente fez hoje é muito legal. E assim, ó, eu vou falar da saúde da mente, porque é a mais importante que tem. Eu trabalho num banco, então eu sei que a gente precisa muito vir para um lugar assim no final de semana para te esquecer e para te se desestressar, porque senão tu não aguenta a semana inteira naquela pressão, sabe, naquele pique. Então isso aqui a gente esquece assim, libera a mente. E é muito bom porque a adrenalina é tudo de bom, né? Então, para quem gosta assim e de aventura, eu recomendo muito para a saúde do corpo e da mente também. Para a realização do rafting não é necessário nenhum conhecimento prévio, já ter feito rafting ou saber nadar também. Né? As equipes que a gente tem de instrutores são todas capacitadas para poder, em eventual possível resgate, eles poderem executar. Mas o principal é que cada pessoa, antes do rafting, ele recebe o seu colete adequado para a prática, né, com flutuabilidade até 130 a 150 quilos, um capacete, o seu remo e recebe o principal, que é todas as instruções de como proceder caso ela venha a cair na água, ou caso o bote venha a virar, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo sempre é conduzir o grupo para que ele fique, né, dentro do bote e se divirta, né, com total segurança. Posição de corredeira. Então, se cair, manter-se calmo, o colete vai te trazer para cima. Como é que eu devo proceder já que estou dentro de uma corredeira?
Galera, essa posição a galera está simulando que eles estão fora do bote, dentro da corredeira, estão dentro da água. Essa é a posição para vocês permanecerem dentro da corredeira. A gente tem grupos de terceira idade que realizam a atividade e gostam muito e voltam a todo ano, né? Porque durante a descida é possível com que o instrutor daquele bote faça com que ele passe na corredeira um pouco no local mais forte ou mais fraco, fazendo com que fique bacana tanto para aquele grupo que quer uma emoção a mais ou tanto aquele grupo que quer algo mais tranquilo. Então esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas gostem, pratiquem e realizem com total segurança. Alguns cuidados devem ser feitos inicialmente para esses tipos de esportes, qualquer tipo de esporte a ser indicado. Falamos aqui em água, falamos na hidroginástica, falamos a nível de força, de resistência, algumas caminhadas de longo tempo. Deve ter algumas indicações sim pelos exames laboratoriais, mas alguns exames mais específicos a nível de teste ergométrico, de ecocardiografia, a nível circulatório vascular é importante ter essa avaliação e também a nível do ortopedista para avaliar a questão de coluna, ossos e articulações. Eu adoro, porque eu já sou aventureira, né? Ainda arrasto os filhos para fazer aventura, aí que você vê que não tem limite de idade, tanto para criança quanto para a pessoa adulta. Sempre em contato com a natureza, é bem melhor do que estar levando criança para shopping, cinema, para essas coisas que o mundo é muito virtual, muita ostentação. Então aqui, ó, se quiser andar descalço, anda descalço, se quiser se jogar dentro do rio, se joga, entendeu? Porque as crianças estão muito vinculadas com o materialismo hoje em dia, né? Então quando você tem esse contato com a natureza, esse contato com o ar puro, esse contato com a simplicidade. Para o rafting no Rio das Antas, né, o que a gente sempre solicita para as pessoas, é importante trazer, né, um calçado extra. É importante, né, não vir sem nada nos pés, porque tem trechos que a gente vai caminhar, tem trechos que a gente vai flutuar e é importante sempre ter um calçado para que não haja um problema de cortar o pé ou algo assim e fazer com que pare o passeio dessa pessoa. Também é muito importante protetor solar, em função de que são 2 horas e meia exposto ao sol, então para que não haja nenhum problema, né, de insolação, então o protetor solar é importante e também é legal um repelente, né, porque em alguns momentos ou poderia pegar algum dia onde que a incidência de mosquito seria maior, então é legal repelente, protetor solar e um calçado extra. Né. Referente à água, as pessoas nos perguntam sobre o rio, se é um rio limpo, se é um rio poluído. O Rio das Antas hoje é um rio muito cuidado, né, ele está bem menos poluído que antigamente. Hoje existem usinas de tratamento acima de seus afluentes que faz com que seja um rio tranquilo, que não venha trazer problema para ninguém, caso em algum momento venha ingerir água ou alguma coisa desse tipo. O rafting é seguro, legal e atletismo, né? E faz muito bem, né? Faz bem, né, Sofia? Uhum. Deu uma adrenalina? Ah, não, mas quando pula da pedra eu sinto uma coisa muito boa. Acho que foi bem interessante, é relaxante demais, a alma fica leve e quero fazer de novo. Por ser a primeira vez, no início, antes de chegar, aquela emoção, aquele medo, aquela mistura, mas depois é muito bom, é muito gostoso, a sensação do depois é muito boa. Um outro produto que a gente tem que envolve os botes de rafting, envolve a questão do rio, é uma atividade que a gente criou chamado floating, que ele vem da flutuação, que seja utilizar os mesmos botes, né, remos, coletes de segurança, só não utiliza o capacete porque no floating as pessoas percorrem um percurso de rio, onde não tem corredeiras classe 2 ou 3, né, corredeiras nível bem baixinho ou na água parada, onde as pessoas vão mais para poder praticar o exercício do remo ou poder entrar na água e se molhar. Então, geralmente utilizado para grupos de terceira idade e crianças de escolas, a gente já realizou, onde as pessoas vêm com acompanhamento de instrutores também e na realidade é um passeio, né? Sempre frisando a parte da mata, da fauna, da flora, falando um pouco do rio, falando um pouco do lixo que as pessoas jogam, que acaba chegando até onde eles estão. Né? O nosso trecho ele tem mais ou menos 4 km, ele inicia logo abaixo da hidrelétrica, então a gente aborda essa questão hidrelétrica também, passa sobre a balsa do União, onde é uma balsa que ela é feita uma travessia manual, fala um pouquinho sobre isso também e, logicamente, mostra toda a beleza que tem ao entorno do Rio das Antas, né? Até chegar no Cachoeirão, onde seria o início das corredeiras e aí seria o final do floating. Medical TV, a vida e a medicina.
então o stand-up paddle ele tem pranchas para iniciante, que são umas pranchas bem fan race, que a gente chama. Então elas são umas pranchas de 10, 12 pés normalmente, com uma borda um pouco grande, e a pessoa pega a prancha então, coloca na água, de preferência um local onde não tenha pedras, não tenha alguma coisa que possa trincar ou bater na prancha. E o que a gente passa aqui como questão de segurança para iniciar a remada é sobe na prancha de joelho, acha o centro da prancha, afasta tanto do pier ou da margem, e aí sim ela vai ficar em pé com o passo a passo depois da remada que a gente passa aqui também. Eu pratico stand-up paddle há uns 3 anos já. No início ele não é que é um esporte difícil, ele representa toda a dificuldade como qualquer esporte para iniciar, mas logo a gente se adapta e se torna automático a prática dele. O remo tem uma zona T que a gente chama, que é o final do cano do remo, tem uma pegada do remo já própria para a mão, então a mão de cima fica nessa zona T, com o polegar na lateral, e a mão de baixo a gente passa para ou pôr o remo em cima da cabeça ou na frente do peito, para os dois cotovelos estarem aproximadamente 90 graus. A primeira coisa é isso, sair um pouco da zona de conforto, né? É uma atividade que talvez pelo clima de Caxias seja difícil de ser praticada, por ser ao ar livre, por ser na água. Então a primeira coisa é isso, é me estimular a sair da zona de conforto. E em termos físicos também me ajuda bastante, né? É um exercício bem completo. O stand-up paddle é um esporte bem democrático, né? Então como a gente tem diversos tamanhos, comprimentos de prancha, diversas larguras de prancha e até mesmo tamanho de borda, e ainda algumas coisas podem variar de casco da prancha, então a gente pode direcionar assim, tanto para criança, quanto para idoso, quanto para amador, quanto para atleta. Todos esses exercícios, eles têm que ter uma certa indicação, e aí a gente entra a nível do clínico, geriatra, para fazer essa avaliação se a pessoa tem necessidade e pode fazer esses esportes mais radicais ou esportes mais leves. A gente fala, então aqui estamos falando do rafting na água, estamos falando de forças a nível de natação e de hidroginástica, que é um exercício dentro da água, também mais leve, mas que também exige algumas situações a nível de disposição e força, não só disso, mas também de resistência. Então, para tudo isso, as pessoas têm que ter uma avaliação e uma indicação. Quando a gente utiliza essas pranchas para iniciação, o índice de quem cai é bem baixo. Então, a grande maioria das pessoas que não querem cair na água, não caem na primeira aula. Então, se a pessoa já tem alguma vivência de skate, já tem alguma vivência de surf, já tem alguma vivência talvez de outro esporte, mesmo sendo terrestre, ela já consegue sem muita dificuldade sair remando já na primeira aula, na primeira vez que sobe na prancha. Eu pratico surf também, e como eu moro numa cidade que não tem praia, eu não posso estar todo momento na praia e eu preciso de algum esporte para me auxiliar e chegar lá e ter condições físicas para praticar o surf. E como tem vários movimentos que são semelhantes, tipo o equilíbrio, a parte da remada e as condições físicas para poder fazer a remada, o stand-up traz isso para a gente. Então foi a melhor maneira de eu conseguir ter umas condições físicas para chegar no quando eu posso ir à praia praticar o surf também.
Sim, a grande maioria do pessoal que vem me procurar já é sedentário e não costuma ter muita dificuldade, assim. Realmente são poucas pessoas que têm dificuldade. E eu vim, acho que foi no mês de agosto, setembro, era uma época fria, uma época chuvosa, e para mim foi interessante esse desafio e eu acabei prosseguindo, né? No inverno é um pouco mais complicado, porque é frio, então a gente tem a pretensão de nunca se molhar, né? Então a gente se cuida mais para fazer as manobras de boia, ou se tem muito vento a gente pega regiões da represa onde o vento não bate tão forte. E de prevenção a gente usa bota de neoprene, de borracha, usa umas camisas de algodão por baixo com casacos corta-vento para que continue praticando, né? A gente não para durante o inverno porque a gente tem que sempre manter, não é uma coisa só no verão, porque é esporte aquático só te pratica no verão, não. A gente tenta manter o ano inteiro até pela essa questão de saúde e condicionamento físico também. Todos esses esportes que são na água podem ser feitos tanto no verão como no inverno, né? Então é interessante que as pessoas tenham uma certa precaução no sentido de usar roupas térmicas de qualidade, até pela questão de prevenção de doenças respiratórias, broncorrespiratórias, porque nesse período do nosso inverno é muito frequente e comum isso acontecer. Então tem que ter todos alguns cuidados, mas observando que as pessoas que ali frequentam, que fazem esse tipo de esporte, mostram nos seus exames após isso uma melhora muito na questão da expansibilidade respiratória. Aí eu falo de novo de força, de disposição, de oxigenação a nível não só de pulmão, mas também a nível cerebral. Na verdade, assim, a gente fica aqui sábado e domingo à tarde alugando tanto prancha quanto caiaque. Então o tempo de remada é de 45 minutos. E normalmente o pessoal, entre 30 e 45 minutos é o ponto que o pessoal aguenta remar na primeira vez, porque como ainda não tem muita base, as pernas começam a cansar, as pernas começam a tremer, mas eu diria que o tempo limite assim é 45 minutos. Não só para o stand-up, mas para todos os esportes é legal, é importantíssimo você manter uma atividade de reforço muscular e atividade do esporte propriamente dito. Então é muito importante você conciliar tanto o esporte quanto a preparação física. Então eu diria que normalmente assim, 2 a 3 vezes a prática do esporte realmente dito e mais 2 a 3 vezes a parte da preparação física, seja ele treinamento funcional, seja ele musculação, seja ele pilates, seja ele qual for o método que ele goste mais ou escolha. Sim, eu gosto de andar de bicicleta, eu pratico pilates também, são outras atividades que complementam. Eu indico aos meus pacientes a caminhada porque eu acho que é fundamental. Além da caminhada, não só isso, mas também junto à caminhada após algum exercício com força até para a questão de massa muscular. Mas especificamente vamos falar de caminhada. A caminhada é muito importante. Então, quanto tempo de caminhada? Isso deve ser dito para cada pessoa, cada paciente tem o seu tempo adequado, mas a gente pode generalizar em torno de 30 a 40 minutos até 1 hora. Ok, então esse é o tempo que a gente preconiza numa caminhada. Eu oriento os meus pacientes a fazer uma caminhada de preferência pela manhã. A caminhada da manhã já foi visto que em diferentes e outros horários, no final da tarde, ela é uma caminhada mais saudável, não só para o organismo a nível metabólico, mas a nível cardiovascular também, a nível cardíaco. O coração gosta da caminhada da manhã e a prevenção de infartos na caminhada da manhã, ela é melhor.